Bom dia, pessoal. Daremos início agora à nossa primeira aula da disciplina de Legislação, Ética, e História da Enfermagem, tá bom? Essa disciplina é bem recheada de conteúdos. Eu espero que vocês estejam com caderno e caneta em mãos para anotar muitas observações que podem surgir que não estão nos slides de vocês, tá bom? Então vamos começar falando um pouco como que surgiu a enfermagem. A enfermagem surgiu de forma empírica. Os cuidados eram realizados sem conhecimento científico. Ou seja, conhecimento é atividade empírica, é toda atividade desenvolvida sem conhecimento, sem comprovação científica, tá bom? Nessa época era tida apenas como cuidados de saúde. Quem realizava esses cuidados eram os religiosos, que para eles funcionava, tinha o significado de sacerdócio, tá, gente? Então começou assim: os cuidados eram desenvolvidos por religiosos e não por profissionais da saúde, tá? A partir do século XVI, esses cuidados começaram a apresentar-se como uma necessidade de serem vistos como uma atividade profissional. Foi a partir daí onde surgiu-se a necessidade da evolução técnica dessas pessoas que desenvolviam cuidados de saúde, ok? Em 1860 surgiu na Inglaterra a primeira escola de enfermagem. Vejam bem, são 3 informações bem introdutórias que eu passei para vocês. Nós vamos trabalhar agora quem foram as precursoras da enfermagem e como que se deu essa evolução desse processo de cuidado a nível de assistência de enfermagem, tá bom, pessoal? No segundo slide de vocês aí, aparece as informações sobre Florence Nightingale. Quem foi Florence Nightingale? Florence Nightingale era uma moça de muitos patrimônios, uma moça muito rica, que foi de encontro à opinião da família, largou todo aquele conforto que ela tinha e foi servir na Guerra da Crimeia. O que Florence fez na Guerra da Crimeia? Florence era enfermeira, foi cuidar dos soldados que se apresentavam doentes, feridos, que estavam participando daquela guerra, que tinham sido convocados para aquela guerra. Nessa época que Florence serviu na guerra, Florence não tinha estrutura nenhuma. Florence trabalhava com o mínimo que era disposto para ela trabalhar. Para vocês terem noção, Florence foi conhecida como a Dama da Lâmpada. Ficou conhecida como a Dama da Lâmpada e a Enfermeira das Guerras. Por que Florence foi conhecida como a enfermeira, a Dama da Lâmpada? Porque não tinha energia, gente, nos postos de saúde, nos quartos onde eles acomodavam os pacientes, em sua grande maioria no chão, porque não tinha leito. Florence não tinha luz para trabalhar. No período noturno, como que ela fazia para visitar os pacientes? Florence pegava uma lâmpada, tipo a lâmpada do Aladim, e passava entre os pacientes fazendo a supervisão. Como que aqueles pacientes estavam durante a noite? Se eles estavam com dor, se eles estavam vivos, se eles estavam apresentando alguma alteração, para ela poder desenvolver os cuidados. Então, por que Florence foi intitulada como a Dama da Lâmpada? Porque ela utilizava a lâmpada para clarear o seu caminhar dentro dos quartos aonde os soldados estavam feridos, sendo tratados por ela, tá bom? A enfermagem, Florence defendia que ela precisava ser, primeiramente, a pessoa precisava ter vocação para a arte de cuidar. Com essa vocação identificada, Florence dizia que era necessário a evolução das técnicas, e essa evolução vinha através do conhecimento, ou seja, através das escolas de enfermagem, tá bom? Florence também dizia que o meio externo, ou seja, Florence defendia a teoria ambientalista.
ela dizia que o meio externo, ele tem poder total de influenciar nos processos e nos resultados. Seja essa influência no meio, na situação preventiva, curativa ou no procedimento de morte. Tá? Então, qual teoria Florence defendia? Teoria ambientalista. Por quê? Porque ela afirmava que o meio externo atingia diretamente o resultado fisiológico esperado daquele paciente. Florence também dizia, pessoal, que o ambiente hospitalar ele precisava estar livre de qualquer interferência externa, porque essas interferências externas elas poderiam somar de forma negativa para o tratamento do paciente, tá bom? Dia 12 de maio não foi constituído como Dia Internacional da Enfermagem, assim, aleatoriamente. Dia 12 de maio foi uma homenagem que as autoridades de saúde da enfermagem decidiram prestar para Florence Nightingale, que foi a maior defensora a nível de mundo dos serviços de enfermagem, das práticas de cuidados da enfermagem, tá bom, pessoal? Não menos, mais importante do que Florence, a nível de Brasil, nós temos Ana Nery, né, que é Ana Justina Ferrari Nery, uma baiana nascida na cidade de Paraguaçu, no município de Paraguaçu, tá? Ela faleceu em 1880. Ana Nery, não diferente de Florence Nightingale, também trabalhou como voluntária em guerra, sendo que Florence foi na guerra da Crimeia e Ana Nery foi na guerra do Paraguai. Prestem bem atenção, tá bom? Nesses detalhes. Após o término da guerra, Ana Nery foi reconhecida pelas autoridades do nosso país, recebeu o título de enfermeira, com honra ao mérito, tá? Como enfermeira, e recebeu como prêmio uma pensão vitalícia. A partir daí começaram-se os processos para a inserção, para a introdução e instalação de uma escola de enfermagem. Essa primeira escola de enfermagem, ela foi a Escola de Enfermagem Ana Nery, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, tá? Por que que Ana Nery foi homenageada dessa forma? Porque Ana Nery, juntamente com Florence Nightingale, elas defendiam o quê? A teoria, o conhecimento científico como diferenciador, como qualificador dos profissionais de enfermagem. Ana Nery também abriu mão de uma situação estável, porém ficou viúva, mãe de filhos que foram convocados para a guerra. Ela se voluntariou, foi para a guerra. Ao término da guerra, com muitos órfãos, ela voltou para o Brasil, onde foi homenageada da forma como eu acabei de citar para vocês, recebeu essa pensão vitalícia e começou a trabalhar os processos de instalação da primeira escola brasileira de enfermagem, tá bom? Nosso próximo slide fala que, após a Segunda Guerra Mundial, percebeu-se a necessidade da criação das escolas. Por quê? Na Segunda Guerra Mundial, o que aconteceram? Muitos feridos, os cuidados eram realizados ainda de forma muito precária e muito de forma empírica, porque não tinha embasamento teórico, aliás, embasamento científico da realização desses procedimentos. Ao término foram identificadas muitas situações que precisou-se tratar essas situações de forma mais técnica, aonde criou-se os primeiros processos metodológicos de educação e evolução da enfermagem, tá? Passar um álcoolzinho aqui na mão, porque acabei de botar minha mão aqui na boca, né? A gente sabe que isso é errado.
No Brasil, o primeiro acontecimento científico trabalhando dentro da educação da enfermagem, né, foi um curso de socorrista, tá? Ou seja, instalou-se o processo de educação dentro da enfermagem no Brasil, e com esse processo de educação surgiu-se o primeiro curso que foi ministrado para os socorristas em saúde, tá? Anna Nery, não diferentemente de Florence Nightingale, também passou por uma fase muito difícil de trabalhos na saúde. Por quê? Porque também não se tinha mão de obra qualificada, primeira coisa. Não se tinha mão de obra qualificada, não se tinha estrutura física, não se tinha estrutura de pessoal, os insumos que nós hoje utilizamos na enfermagem eram assim de forma muito restrita e ainda de forma muito precária. Eles se ainda apresentavam em processos também de evolução e de adaptação. Então, fazendo um resumo da nossa aula de hoje para vocês, Anna Nery foi a maior defensora a nível de Brasil. Ela também foi voluntariada da Guerra do Paraguai. Ela se voluntariou por quê? Porque ela ficou viúva, os filhos dela foram convocados para guerrear, certo? E porque ela era enfermeira e também porque ela se sentia detentora, portadora dessa vocação para desenvolver o cuidado. Tá? Isso, Anna Nery. Primeira escola no Brasil foi na cidade do Rio de Janeiro, Escola Estadual Anna Nery, tá? Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, como vocês podem identificar aí no penúltimo slide de vocês, tem essa informação. Tratando-se ainda do nosso resumo da aula de hoje, tratando-se de Florence. Florence também era uma enfermeira, detentora de muitas posses da família. A família não era a favor que ela saísse do seu conforto, saísse da sua segurança para ir para uma área de guerrilha, para defender e para cuidar de pessoas que estavam em situação de comprometimento. Florence abriu mão de tudo isso, foi para os campos de batalha, guerreou, faleceu, guerreou de forma de cuidar das pessoas, tá, pessoal? Quando eu falo que ela guerreou contra o sofrimento e não com armas em punho, tá bom? Ela faleceu em 1880 com 66 anos de idade. Aliás, desculpa, com 80 anos de idade. Quem morreu com 66 anos de idade foi Anna Nery, tá bom, pessoal? Então, o que eu digo para vocês dessa aula de hoje? Uma forma bem introdutória, uma aula muito tranquila e de informação apenas sobre as nossas duas grandes defensoras, as nossas duas grandes mulheres que lutaram, que abriram mão da sua vida pela enfermagem, tá bom? A nossa próxima aula será no outro sábado, no próximo sábado, onde nós iniciaremos o trabalho de legislação, ou seja, nós vamos trabalhar o nosso código de ética, tá bom? Então eu já adianto para vocês que é bem teórico, é muita informação. Eu vou postar para vocês no nosso grupo o código de ética atualizado, que teve alteração. Eu peço que vocês imprimam, eu vou postar bem antes da aula para vocês, porque nós vamos trabalhar os artigos. Pessoal, não tem como estudar legislação sem estudar a lei, tá bom? Então, é necessário que vocês imprimam essa apostila que eu vou passar para vocês agora na aula. As nossas aulas vão estar todas contidas nessa apostila, tá? O slide
O slide, ele vai ser um guia para nossa aula, mas vocês não podem se restringirem, se direcionarem para estudar, para a disciplina de legislação, apenas com o que está no slide. Mas eu quero tranquilizá-los dizendo que a nossa atividade avaliativa será contida apenas das informações que nós trabalharmos nos vídeos, tá? Nos nossos encontros no sábado. Ou seja, se vocês estiverem com os slides, se vocês imprimirem a nossa apostila e estiverem com todo esse material nos nossos encontros, vocês terão uma ótima nota, um ótimo resultado, uma ótima avaliação ao término desse módulo, tá bom? Fiquem com Deus, um bom final de semana. Qualquer dúvida eu estou disponível no WhatsApp para vocês durante alguns momentos, tá? Tchau, tchau.